Alan, deixa eu pegar aqui, ó. Heloísa Vilela na saída do tribunal. Vamos ver aqui, ó. Disse hoje o ministro do Supremo, Flávio Dino. Vocês viram, acabar de passar aqui uma turma de advogados. O advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro estava dando uma entrevista. Eu conversei também com o advogado do Garnier, que saiu dessa sessão dizendo estar muito confiante, que ele acha que a justiça vai funcionar, que o cliente dele não tem nenhuma culpa, que não tem nenhuma prova contra ele, que todo grande julgamento vai ter absolvição e terá condenação, e que ele acha que o cliente dele será absolvido. Mas voltando ao que me chamou muita atenção, algumas falas do ministro Flávio Dino e a tabelinha que ele estabeleceu com o ministro Alexandre de Moraes. Vamos lá ao que disse, algumas coisas que disse Dino, por exemplo. Né? Ele falou, ele citou Albert Camus, o livro O Estrangeiro, dizendo que isso aqui é um julgamento de fatos, não é um julgamento de sentimentos, que ao contrário do livro do Camus, o personagem central foi julgado e condenado porque não chorou no enterro da mãe, com a morte da mãe, e que aqui ninguém vai ficar julgando nenhuma pessoa por causa dos sentimentos. Aqui são fatos. Outra coisa que foi muito interessante também é que ele usou algo que os próprios advogados de defesa falaram, reclamando que não tiveram acesso ao conteúdo completo das provas, dizendo que a Polícia Federal apresentou, e o Gonê repetiu, apresentou os melhores momentos, que eles que selecionaram. E, claro, ele disse que esse não é o momento de se apresentar o conjunto completo das provas. Aqui estão só se apresentando realmente alguns fragmentos para decidir se existem indícios para que esses acusados sejam tornados réus. E que, ao falar disso, ele disse assim, outros momentos, melhores momentos virão, esse filme vai se desenrolar em sua plenitude muito bem, com esses grandes atores que farão os papéis principais, que são os advogados, enfim. Com muita ironia, Flávio Dino foi responsável pelos momentos mais leves dessa sessão intensa. Agora, o maior tempo para julgamento do que deveria, talvez, levar à nulidade desse processo todo, foram 5 itens. O que levou mais tempo foi exatamente o último, que foi a delação de Mauro Cid. Essa sim foi esse sim foi um tópico sobre o qual os ministros do Supremo se debruçaram com bastante cuidado, e houve uma divergência, que foi a do ministro Fux, que se reservou, apesar de ter acolhido a delação, ele se reservou o direito de decidir mais adiante se ela deve ser considerada ou não. De qualquer forma, todos eles ressaltaram que ela só abre uma porta para que a Polícia Federal investigue várias coisas e encontre várias provas. Então, se ela vai se manter de pé ou não mais adiante, não é nem um problema. O problema todo é provar cada acusação com provas realmente convincentes. Ilô, você falou, fez um resumo muito bom aí para a gente. A Gabi tem vários, né, a nossa equipe colheu aqui vários trechos desse dia inteiro de julgamento. Eu vou fazer só 2 observações rápidas, Chico, anotações que eu fiz aqui. A fala do Flávio Dino sobre essa questão da delação premiada. Ele disse que ficava assim pensando, nossa, mas o tenente-coronel, um militar treinado, que jurou da própria vida na defesa da pátria, foi assim intimidado, não sabe escolher se quer ou não fazer a delação, foi irônico e trouxe a condição de militar. E não é qualquer militar. Né? Ironia total, do tipo, o sujeito é militar, treinado para... Não, e mais irônico ainda porque Mauro Cid quase desmaiou, né, num dos depoimentos. Exatamente. Então... Mas ainda ele jogou com isso. Esses militares brasileiros, né, assim... não aguento. Então, como é que seria numa guerra? Mas primeiro, esse fato, assim, só para completar o que você disse. E segundo, para mim, o recado que o Alexandre de Moraes passou agora no finalzinho, respondendo às milícias digitais. Ele disse, as milícias digitais que atuaram durante toda a fase de inquérito e continuam atuando, segundo ele. Mas disse o Alexandre de Moraes, elas não vão intimidar. Milícias digitais, sejam nacionais ou estrangeiras, aí um recado para o X, para o Musk, não vão intimidar o Poder Judiciário brasileiro. Eu achei forte também. O Alexandre de Moraes aproveitou em alguns momentos, Chico, para deixar os recados. Uma resposta contundente, até porque o ataque está
Alan, já estamos com o nosso convidado aí no estúdio. Só deixa eu fazer um elogio aqui para o ICL, tá? Não é porque é nosso parceiro, né? A gente é parceiro do ICL, a gente retransmite o ICL Notícias. Inclusive, assim, tu olha o nível de compromisso da turma do ICL, Alan. Pô, nós aqui, Voz Trabalhadora, um canalzinho, né? Estamos ali, 400 mil inscritos, mas pouca gente conhece a Voz Trabalhadora, vamos falar a verdade, vamos reconhecer com a humildade nela. O pessoal do ICL me manda uma mensagem hoje de manhã, Alan. Pessoal da Voz Trabalhadora, vamos estar com o sinal aberto, se vocês quiserem usar. O canal de 1 milhão, um canal gigante, né, que deu um banho de cobertura hoje com 4 jornalistas lá no plenário. Pô, se preocuparem em mandar uma mensagem para nós da Voz Trabalhadora, um canalzinho pequeno aqui do Sul, né? Então, isso para mim é exemplo, tá, Alan? Isso para mim é exemplo. E nessa bancada que a gente estava trazendo ali, para mim, os 3 melhores jornalistas do Brasil atualmente, Heloísa Vilela, Rodrigo Viana e Chico Sá. E a Gabriela Varela, que é uma apresentadora sensacional, né? Então, deixa eu fazer esse elogio aqui. Podem dizer que eu estou puxando o saco do ICL. Se quiserem dizer, digam o que quiserem aí, tá? Sem problema. Pessoal do chat, um grande abraço aí também para todo mundo que está no chat conosco, um carinho enorme da nossa audiência aqui. Vamos trazer o Leonel para... Grande Leonel Hadi. Salve, salve, camarada. Tudo certo, uma honra estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. E aí, Leonel, primeiras impressões desse primeiro dia. Mas antes, eu só queria fazer uma correção. O povo está falando no chat aí, sentando sarrafo no Fux. Nós tivemos 5 votações que são as preliminares. Né, em relação à última, que foi a delação premiada, foi unânime. Em relação a cerceamento de defesa, também unânime. A única divergência que o Fux abriu foi em relação à primeira vara, né? Se é a primeira vara ou se o plenário... A primeira turma. Primeira turma, isso. Se é a primeira turma ou o plenário. É a única divergência que se abriu. Foram 4-1 e não 5-1, como está aí no chat. Mas isso, pessoal, é a única. Ali nós não estamos, ainda não está sendo julgada a admissibilidade da denúncia contra o Bolsonaro. Isso ficou para amanhã. Amanhã, então, 9 horas da manhã, de novo. Tem uns aqui que estão dizendo que até a cerveja já guardaram para abrir só amanhã de manhã. É isso mesmo, o julgamento de mérito é amanhã, né? Então, hoje foram as preliminares, superadas as preliminares, agora sim se vai ao julgamento de mérito da admissibilidade da denúncia contra esses 33 golpistas. Isso aí. Leonel, como é que é as tuas primeiras impressões, primeiro dia aí? Tem gente que está apostando que o Fux vai roer a corda, pedir vista. Tem várias apostas aí no chat. Aliás, vamos abrir uma bet aqui só para apostas políticas. Bem-vindo. Não, para mim, a única, de fato, assim, conhecendo, né, da forma como julgam os ministros, de fato que pode ter algum tipo de ruído e algum tipo de divergência aí é o Fux. Mas, sim, o impacto dele é mais protelatório, porque não há possibilidade do voto dele ter qualquer tipo de impacto no resultado final. Então, para mim, assim, nitidamente nós temos uma turma que vai condenar o Bolsonaro pelas provas, né, pelas falas mesmo dos ministros, a linha que já né, escolheram agora de argumentação, e as provas são contundentes. Vamos lá, tu pode ver aqui, boa parte das discussões jurídicas, claro, era a admissibilidade da denúncia. No caso, Bolsonaro será réu naquela turma específica. Basicamente é isso o que foi debatido. Não há argumentos realmente jurídicos envolvendo, na verdade, provas, né? Argumentos probatórios, né? De discussão sobre provas do processo. Claro, não era o momento ainda para se debater esses aspectos, mas, assim, nitidamente a defesa dos réus ela irá na linha de argumentar alguma ilicitude na questão processual, né, de algum vício processual de todo o trâmite. Então, sei lá, o Mauro Cid foi escutado
por um agente e não por um delegado, sabe? Essas, digamos, nulidades aí, ou do inquérito, ou da denúncia, porque em termos de conteúdo probatório, né, vinculado principalmente aos indícios, à materialidade do crime, à autoria, é muito difícil, é praticamente impossível, porque está tudo muito documentado, tem extração de informações de celular, extração de informações de WhatsApp, extração de informações de computadores, documentos encontrados em escritório, onde somente, por exemplo, Bolsonaro transitava. Vamos pegar especificamente o Bolsonaro falando, né? Falando dele, por exemplo, a minuta do golpe, o discurso pós-golpe. Todos esses documentos foram encontrados, provas testemunhais de pessoas que tinham a maior confiança por parte do Bolsonaro. Então, assim, é impossível, né, que não se tenha uma condenação de todos eles, né, mas principalmente do Bolsonaro nesse processo. Agora eles vão ficar, né, porque esse processo, como ele vai seguir um trâmite normal, né, do devido processo legal, nós temos aí um período muito longo, né, de julgamento. E isso só dos 7 aí, 7, 8 que são os que estão sendo agora denunciados, né? O que acaba acontecendo? É tempo para eles ficarem criando narrativas, inventando situações e tal. Então a gente tem que estar preparado para isso. Foi muito importante a fala do Alexandre de Moraes em relação às Big Techs, que nitidamente, né, o Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos articulando com esses grupos para desestabilizar a nossa democracia, os ataques que o governo dos Estados Unidos, né, nitidamente fará ao nosso judiciário. Isso aí é o que talvez seja o ponto a ser avaliado dos reais impactos, né, sobre isso. Mas, no geral, a condenação é certa, Bolsonaro será preso, mas isso não significa que a extrema-direita fascista esteja derrotada, talvez seja até mais combustível para ela, porque daí vai ter um mártir, todo esse discurso, né, de injustiça e tal. E então a gente tem que estar muito coeso, né, nessa visão e nas articulações políticas eleitorais para o ano de 2026. Eu O queria só Leonel, aproveitar para a gente. deixa eu fazer uma pergunta, Alan, que eu queria fazer para o Leonel. A gente sabe, né, Leonel, quem é do meio jurídico, que eles vão tentar de todas as formas protelar esse julgamento, né? E aí eu estou tentando colocar o pior que pode acontecer aqui para o pessoal, né? A Tereza já não concordou comigo no chat, que bom que ela me discordou de mim. Mas assim, o pior que pode acontecer é um pedido de vistas, do Fux, no caso. Se ele pedir vistas, é mais 90 dias para voltar esse processo. E aí a gente pode ter aquela questão desse processo virar o ano, né? Que a grande expectativa nossa aí do campo progressista é resolver agora em 2025 esse processo, né? Esse é a grande meta, eu acho, de quem é do campo progressista, ter esse processo resolvido, até para ter a questão eleitoral, né? Opa, o Leonel caiu? Não, voltou. O StreamYard agora às vezes dá essas coisas de Derruba. sair, não sei o que está acontecendo aí, mas enfim. Não, aí o raciocínio é esse, né? A duração do processo, né? Tu acha que esse processo, são duas perguntas, né? Tu acha que esse processo ele vai influenciar para o bem ou para o mal na eleição de 2026? E assim, caso tudo saia como a gente está esperando, né? Que aconteceu o julgamento em 25, na linha do que tu expôs, esses 8 aí do núcleo 1, que é o núcleo 1 chamado, que são os organizadores, né, serem condenados. Tu acha que isso vai ter um resultado positivo aí para nós do campo progressista? Tu acha que vai ajudar naquela questão de trazer a direita mais ao centro e a gente poder fazer aí uma eleição, um panorama melhor em 2026, Leonardo? Eu acredito que o processo ele vai influenciar, sim, a questão eleitoral em 2026. Para o nosso lado, né, para o lado da esquerda, é apontar, né, os crimes cometidos. Então, esse papo de bandido bom é bandido morto, que não tem bandido de estimação,
ou coisas do gênero, caiu por terra. Até porque esse é um dos processos do Bolsonaro. Ele tem outro por lavagem de dinheiro, que é o das joias, né, o peculato, furto de bens da União, e etc. Bom, esse é o caso de corrupção clássico aquele. Ele tem, no meio desse processo também, a inserção de dados falsos, né, falsidade ideológica, que é dos cartões de vacina, que ele já foi indiciado, são 2 inquéritos que ele já foi indiciado pela Polícia Federal. Ele tem ainda mais 2 inquéritos, provavelmente, que ele vai ser indiciado, que é o do Gabinete do Ódio, e também da BIM Paralela, daquele centro de espionagem paralelo. E esse aí do centro de espionagem paralelo, existe até lavagem de dinheiro, porque eles levavam recursos indevidos e tal para criar esse sistema também do Gabinete do Ódio. Então, assim, que também são casos de corrupção bem evidentes. Corrupção clássica, aquela que eles adoram, porque para essa galera, assim, a corrupção é aquilo, desvio da Petrobras, é só isso que é corrupção, né? Então, eles não consideram, por exemplo, se apropriar de joias e lavar de dinheiro, enviar dinheiro para fora, fazer uma organização criminosa armada, receber dinheiro do agronegócio de forma ilícita em caixas de vinho. Para eles, isso não é corrupção, né? Não é impressionante como eles têm um viés assim que tudo se adapta à necessidade do momento. Mas, enfim, nesse sentido, o Bolsonaro preso e todos esses outros inquéritos e processos que vão estar acontecendo, aí sem julgamento, né? Porque pode ver o tempo que demorou esse, então não teremos um julgado até a eleição, mas com certeza esses, né? Ou será uma denúncia ou algo do gênero. Então, quer dizer, nós teremos muitos argumentos em relação a essa pauta da segurança pública, em relação a essa pauta envolvendo situações aí focadas no discurso moral, né? Então, para a gente é positivo. Mas, por outro lado, no caso deles, nós teremos essa situação envolvendo o discurso de mártir, o discurso de que o judiciário trabalhou para eleger, né, ou para tirar do páreo o Bolsonaro. Então, a gente vai ter esses 2 lados, né, de influência desse processo da condenação do Bolsonaro, e isso vai ter um impacto. Agora, na pergunta em relação à possibilidade dessa direita mais moderada crescer, eu acredito que a extrema-direita fará discursos moderados, mas com compromisso com a anistia, e isso é algo que a gente tem que se preocupar, porque daí tu modera o discurso, tu diz que o sistema, que nem o Tarcísio está fazendo, o sistema eleitoral ele é confiável, que nós não temos que ter qualquer tipo de preocupação com o processo eleitoral, né? Então ele modula o discurso e faz um discurso mais moderado, do deixa disso, que vamos pacificar o país, sem radicalismos e tal, mas internamente e discursivamente faz o discurso da anistia, inclusive do impeachment dos ministros do STF. Então, essa moderação do discurso é algo que a gente tem que se preocupar e desconstituir de pronto, principalmente de figuras também como Eduardo Leite, que falam de forma muito aparentemente democrática, mas que já pediram diálogos com Tarcísio. Então, quer dizer, querem criar um grande bloco de direita / extrema-direita, mas isso nitidamente pode ser algo que fortalece, né, essa ala mais extremista, fascista e que tentou o golpe de Estado, né, do 8 de janeiro. Eu queria dar as boas-vindas ao deputado federal Elvino Bongás, chegou na nossa live. Obrigado, Elvino, por ter aceito o nosso convite. O Elvino está em Brasília aí, pelo jeito, está acompanhando de perto aí. Eu queria, antes de pedir as impressões do Elvino, fazer o destaque ao advogado do Heleno, que aquele ali conseguiu fazer uma pirotecnia a ponto de fundamentar no terraplanismo a atuação do Ministério Público. Né, os terraplanistas utilizando... Eles conseguem, né? Eles são impressionantes. Elvino, bem-vindo. Não, olha lá, eles... É só isso que eles têm. Rádio, que bom te ouvir, tá? Rádio, nosso grande parlamentar, Luiz Portinho, um abraço, tá? Bom te ver aqui, Alain, bom... Não, é que assim, ó, tá caindo todos os argumentos deles, né? Eles não têm argumentos. Então, essa grande questão hoje, por exemplo, assim, foi ditadura do judiciário. Gente, ditadura foi quando mataram Paiva, entendeu? Ainda estamos aqui. Ditadura foi quando acabaram com o Herzog. Ditadura, entende? Foi a violência que fizeram, né, nos anos... Isso é ditadura. Agora, eles queriam que o Alexandre de Moraes fosse fazer um diálogo, entende? Tomar um cafezinho com
o Mauro Cid, quando o cara ele ajudou a montar, foi a força permanente, tinha que ser duro mesmo, entendeu? E que bom que ele colocou, né, a sociedade para ver que não tinha nada de ditadura. Ele fez questionamentos. Então, essa primeira parte, ditadura, nunca mais, mas não foi essa ditadura. Então, esse argumento não cola. O segundo argumento que não cola, fizeram tudo isso só a partir da delação do Mauro Cid. Aqui tem um outro tema para nós também comparar com a malandragem sem vergonhice que o Moro e o Deltan Dallagnol fizeram. Porque eles diziam que eles tinham só convicção, eles não tinham provas. A Polícia Federal, e aqui nós temos que dar uma homenagem às nossas instituições, elas voltaram a funcionar, gente. Entende? O fato do Supremo estar trabalhando, a Polícia Federal não aparelhada. Então, isso é muito importante, o que está acontecendo no Brasil. Primeira vez que tem um julgamento de generais. Teve algum dia no Brasil um julgamento de generais? Não teve. Então, as instituições vão funcionar. Então, isso é uma coisa importante. E o que as instituições fizeram? Eles pegaram, a partir da delação do Mauro Cid, e foram atrás para ver provas das falas dele. E a denúncia que o Gunê fez sobre o Bolsonaro e toda a lista dos campeões, vamos dizer assim, desse ato, que estavam na linha de frente, os outros que estão sendo hoje solicitados para serem réus, na denúncia, são a partir das provas elaboradas a partir da delação. Então, a condenação não vai se dar em cima da delação, ela vai se dar acima das provas fundamentadas a partir desse processo. Então, eu acho que esse é um segundo elemento muito importante que a gente tenha dito. Terceira, que eles não tiveram tempo ou condições de se defender. Gente, por favor, quem não teve condições de se defender e fugiram do rito foi o Lula, né, gente boa? Entende? Então, não tem essa de dizer que não teve tempo. Tem todos os passos. Até nossa turma, nosso povo estava todo mundo angustiado porque estava demorando e tal. Calma, vai ser tudo dentro do processo legal, não vai ter nenhum atropelo, vai ter a presunção da inocência, até as provas e a confirmação tiverem, vai ter o contraditório, vai ter todo o espaço, então tudo isso vai ser regulamentado. Então, se a gente anula essas três partes que eu coloquei aqui, o que eles vão dizer? A fala de hoje deles não foi para provar que não estavam armando o assassinato. A fala deles não foi para provar que eles não estavam atentando contra a democracia. O lado deles não foi dizer que nós não fizemos parte de uma organização criminosa. Não, eles foram tentar achar desvios para tentar se justificar, mas no fato, contra as provas, eles não tinham o que falar. Então, é muito fraca a defesa deles. Além de tudo, ainda é muito fraca. Tá? Além de tudo, é muito fraca. Então, eu não tenho dúvida que nós vamos ter, sim, a notícia daqui a pouco tempo de que são réus. Réus. E aí, sim, eles vão ter todo o processo do julgamento para que a gente tenha eles na cadeia. E aí as pessoas estão correndo aqui, colocando sem anistia. Nós temos que colocar logo junto com uma sem anistia uma outra coisa. É sem anistia, e eu concluo com isso, sem anistia e regulamentação das redes, das fake news. Gente, assim, ó, a eleição, essa gente precisa de três coisas para existir, senão eles nem existiriam. Eu preciso de dinheiro eles têm, nem que é da milícia, nem que é, enfim, de todos os lados onde eles arrumam. Segundo lugar, eles precisam, Rádio, e tu tens denunciado isso muito, de violência. Eles precisam de violência. E terceiro, eles precisam de mentira. Se tu tira mentira, violência e grana dessa gente, eles não existem. Não existem. Então, nós temos que ter sem anistia e a questão da regulamentação para eles não poderem mentir. Então, acho que isso é muito importante. Eu quero colocar isso junto para que sempre a gente faça essa manifestação. Sem anistia e regulamentação das redes, porque essa gente é muito má, né? E por isso eles têm que ir no lugar que eles merecem. Cometer o crime, vai responder. O exemplo do Elvino foi transcrito hoje, né? Nós tínhamos ali o povo fazendo firula na defesa, porque não tinha o que defender, tem que inventar a tese ou desconstituir o outro lado, fica mentindo. Tava ali Demóstenes Torres, gente. O cara caiu com Carlinhos Cachoeira, né? Financiado pelo Jogo do Bicho, defendendo, né?
o núcleo duro do golpismo, né? Tava ali a figura escrachada de um cara que tentava se parecer com algum tipo de herói, sentado, meio que acorrentado, porque não podia sair, senão o povo ia falar na rua coisa, né? Se não fosse o julgamento, ia dizer que era um frouxo. Como foi o julgamento, ficou quieto ali, meio sem poder falar, meio dirimiu um pouco essa ideia, mas aí saiu dali em ritmo de, como é que se diz? Velório? Aliás, o povo do ICL pegou na entrada ali os deputados tudo de óculos preto, meio com cara de inchada, chorando, ritmo de velório. Enquanto mais da metade do país comemora, e vou dizer aqui, defender, sem foguete, pessoal, sem foguete. Os cachorros não gostam de foguete, não pode tirar foguete na rua, mas comemore da forma que quiser, mesmo sem utilizar foguete. Metade do país nisso e uma outra parte ali com cara de defunto. O Alan, essa foi uma cena hilária do dia, né? O Bijinski, aquele, o Zé Trovão e toda aquela camarilha chegando com óculos escuros. E assim, eu quero aqui elogiar o deputado Bom Gás, porque ele aguenta essa turma lá no Congresso com uma sobriedade, assim, e com argumentos muito bons, né? A gente repercute muito aqui na Voz Trabalhadora. E quero parabenizar o Bongás, e o Leonel Hadi também está fazendo um baita de um trabalho aí nas redes sociais, na Assembleia lá também, com belas falas na Assembleia, né? Então acho que são parlamentares muito combativos aí, que merecem o nosso elogio, né? Fazem um bom trabalho parlamentar, né?